Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Gente, eu vou fazendo um tour aqui com vocês, enquanto a gente vai vendo aqui as plantas, e hoje eu quero dar uns recadinhos, que faz tempo que eu tô precisando dar esse recado para vocês, mas acaba que eu venho aqui, começo a falar das plantas, e aí acaba não dando esse recado. Gente, o primeiro recado que eu quero dar para vocês é sobre venda de suculentas. Ou em qualquer tipo de ou venda, ou as pessoas às vezes me pedem doação, pessoas que moram longe. Hoje eu vou falar para vocês sobre por que que eu não envio suculentas, por que que eu não vendo e por que que eu não faço doação para pessoas que moram longe. Por quê, gente? Porque para mim é muito difícil eu fazer o envio aqui. Eu nunca faço envio? Faço, mas é coisas que acontecem assim, muito raro. Às vezes quando eu preciso ir ao correio, e também a maioria das vezes é quando é alguma coisa aqui em Minas Gerais mesmo, porque eu moro em Belo Horizonte, eu não tenho uma agência perto aqui de transportadora. Se eu for enviar uma coisa para transportadora, eu vou pagar mais caro, não vai valer a pena, mesmo que a pessoa fale, eu pago frete. Não é só o frete, gente. Para eu poder chegar até uma transportadora, eu teria que pagar Uber para poder ir, porque eu não dirijo, então isso ficaria muito caro. No mínimo que eu ia gastar com Uber e de volta seria os R$ 100. Então não vale a pena para vender e não vale a pena doar também para quem me pede, porque o preço ficaria muito alto para a pessoa, já que eu não ia pagar o frete, nem o meu custo também para levar a planta até a transportadora. E no correio, aqui não tem como, é muito raro assim. Eu já consegui enviar, uma vez eu enviei umas plantas para minha amiga Anderlane, do canal De Tudo Um Pouco, Vida na Roça, mas, gente, eu tinha o contato dela, eu tinha o endereço dela, e ela tinha me mandado uma semente de uma planta que fazia parte da minha infância, que eu queria muito. E aí eu fiquei, como eu tinha o contato, o endereço dela, então eu me coloquei em risco, né? Enviar, mesmo sabendo que poderia dar errado. O preço do frete também não é tão barato assim, então não teria como eu enviar uma planta para uma pessoa que mora em outro estado e ela pagar o frete e correr o risco da planta não chegar, porque e também o meu problema com ansiedade, gente, eu não tenho uma saúde mental para poder enviar plantas, principalmente pelo correio, porque aqui os correios eles têm raio-x quando é para envios interestadual. Também a agência de correio que eu uso também não é perto. Eu preciso pegar ônibus para ir até ela. É claro que não é tão caro para eu ir de ônibus, né? Com R$ 10 eu consigo ir e voltar. Porém, tem o tempo, gente, que para eu ir até essa agência que eu devo gastar, para chegar até ela, eu devo gastar uma meia hora de ônibus. Mas não é só essa meia hora de ônibus que eu vou gastar. Eu vou gastar meia hora de ônibus para chegar até ela. Eu vou ficar na fila para poder fazer uma postagem. Às vezes acontece de ficar uma hora ou mais, porque é muito movimentada. E depois disso eu vou ter que esperar ônibus para voltar para casa. Às vezes eu costumo ficar mais de meia hora esperando ônibus para voltar para casa. E aí eu não posso por causa desse tempo. Então é muito tempo que eu gastaria. E como eu não cultivo plantas para venda, para mim não valeria a pena eu vender algumas plantas assim nessas condições, sendo que eu não teria como continuar. Para quem vende suculentas, igual às vezes a Bel, do canal Bel Pedacinho do Céu, ela é vendedora de suculenta, então é uma das pessoas que eu indico. Ela também precisa ir longe para fazer as postagens, mas ela vai, às vezes, quando ela vai já levando bastante planta. Não seria o meu caso, porque eu vendo aqui as plantas que sobram, aquelas que passam da minha coleção. Às vezes eu tenho duas ou três, às vezes eu quero vender uma e tal. E, então, por isso que tá gerando, às vezes, confusão, porque quando eu falo assim, se eu vou vender, então as pessoas pensam que eu vou enviar. Não, eu vendo aqui, quando vem alguém aqui que vê minhas plantas, aí pergunta se eu vendo alguma, então eu tenho aquela que eu deixo ali, separadinha, que se alguém quiser comprar, eu vendo.
mas eu não faço envio por esse motivo. Então, como eu estava dizendo, não terminei de falar da Underlane, eu enviei para ela sem ela saber. Caso acontecesse alguma coisa, ela nem ia ficar sabendo, né? Porque senão seria ansiedade dos dois lados. Eu, por exemplo, se eu tivesse informado para ela que estaria mandando, cobrado o frete, e aí ela ficaria esperando e aí não chegasse, então seria uma ansiedade muito grande. Eu acho isso muito ruim. E aí acabou que deu certo, mas é uma coisa mais na sorte. E eu não gosto muito de ficar contando com a sorte, gente. Eu gosto de fazer as coisas sabendo que aquilo vai dar certo. É claro, né, que a gente precisa a gente precisa aí da bênção de Deus para um monte de coisa, mas contar com a sorte também não é uma coisa que a gente não dá, sabendo que é errado, né? Porque enviar plantas para o correio é errado, já que é proibido, então a gente faz aquilo ali, aquelas manobrinhas, né? Aquele jeitinho para tentar enviar, mas aqui quando a gente fala que, se a gente falar que é planta, é claro que o correio não vai enviar. E se a gente falar que é outra coisa, e eles passarem o raio-x, eles vão descobrir. E aí vai aprender, né? A gente vai ficar com uma cara de taxa por ter mentido. E também a gente a última vez que eu enviei, eu fiquei muito estressada, porque eles ainda colocaram, teve um envelope que eu mandei que tinha semente, e eles ainda colocaram eles me perguntaram 3 vezes o que era, eu menti, e aí eles colocaram uma etiqueta assim, que poderia ser aberto pelos correios, e aí, então assim, é muito desagradável. Então, como eu não gosto de ficar, né, na verdade eu evito. Todo mundo que tem ansiedade sabe que o único remédio é você ter uma inteligência emocional, você trabalhar a sua inteligência emocional. Então, você evita aquilo que te causa mais problema, que te aumenta mais ansiedade. Então, eu sabendo disso, eu prefiro correr dessas coisas aí que me deixam ansiosa. Então, por esse motivo, eu não faço envio nem para doação, nem para venda, porque realmente a gente não compensa. Outra coisa, as minhas suculentas que eu vendo são suculentas comuns. E aí, não vale a pena. E mesmo, gente, eu vendo as suculentas, às vezes o preço que eu vendo, quando eu tenho alguma aqui para vender, às vezes muita gente acha que eu deveria vender mais barato do que está vendendo na floricultura. E não sabe que as pessoas que têm floricultura, ela tem condições de vender uma suculenta mais barata do que a pessoa que cultiva como eu, que paga a água, que rega, que é bem caro a água oferecida aqui pela companhia Copasa, é bem cara. Então, o trabalho, as mudas que eu faço, às vezes são mudas que eu desde folhinha, então eu demoro muito tempo mesmo para ela ficar no tamanho que eu vendo. Ainda tem até o valor sentimental, né? Porque eu cuido daquela plantinha ali há muito tempo. Então, às vezes a pessoa quer que eu venda mais barato, assim, do que tá na floricultura. Na floricultura é mais fácil, às vezes, a maioria ali remata lote, né? Então, que sai mais barato, eles não têm o custo do desenvolvimento daquela planta. Então, eu estou falando isso aqui para quem mora aqui perto, para às vezes que vem aqui e quer que eu venda uma planta mais barato do que está lá na floricultura. Eu vou dar um exemplo de planta comum, por exemplo, uma fantôme no pote 11. Às vezes eu cobro a fantôme no pote 11, se eu cobrar R$10, a pessoa vai achar caro, porque vai achar na floricultura de 5. Mas, para a floricultura vender de 5 é muito mais lucrativo do que eu vender uma de 10, porque para mim eu gastei muito mais com trabalho com ela para cultivar ela até aquele tamanho. Então, é isso que eu queria dizer sobre a questão aí de venda. E aí, todas as minhas plantas, gente, eu tenho 4 vendedoras que eu já falei para vocês que eu indico, que ela tem todas as plantas que eu tenho, inclusive a maioria vieram do jardim delas. E então eu indico elas porque elas têm essa facilidade de envio, elas são vendedoras, elas trabalham com isso. Então, quando vocês quiserem achar uma planta minha bonita, que vocês quiserem ter aquela planta, é só você assistir o vídeo que eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar também no comentário fixado
de 4 vendedoras. Vocês nem precisam assistir o vídeo, você acessa o link e você vai lá e no primeiro comentário fixado que você já consegue os contatos. E essas 4 vendedoras, eu falo dela nos vídeos, se vocês quiserem conhecer. Então, toda vez que vocês quiserem me procurar no comentário para poder comprar suculentas, pedir que eu envio, sempre vocês vão ver que eu estou indicando esse vídeo onde vocês encontram o contato delas, porque elas sim, elas vendem por transportadora, alguma delas, e elas têm segurança para poder estar enviando, sabem embalar uma planta para viagem. Então, eu tô fora dessa questão aí de envio. Mas pensando em atender vocês, né, que às vezes querem uma planta que eu tenho e às vezes não encontra por aí, então eu tenho esse vídeo gravado aí na playlist há muito tempo para esse sentido de quando alguém precisar de uma indicação de vendedoras e que eu sei que tem aquelas suculentas que eu mostro aqui. Outro recadinho, gente, é sobre comentários. Às vezes as pessoas comentam no meu vídeo, às vezes pergunta alguma coisa, às vezes eu dou uma resposta, às vezes a pessoa pergunta outra coisa, ou então agradece pela resposta naquele comentário, e aí eu não vejo, gente. Por quê? Porque para eu ver, eu teria que todo dia estar acessando aquele vídeo para poder ver os comentários, porque a gente vê os comentários no YouTube Studio, que é um local que o YouTube mostra pra gente, quem cria conteúdo, todos os comentários. Porém, à medida que a gente vai respondendo, que a gente vai curtindo, ele vai saindo de cena, ele vai para outro setor. E aí, para a gente ver se alguém deu outra resposta, a gente tem que acessar outro setor. E como a gente não tem tempo para isso, às vezes são bastante comentários, então, às vezes, a gente consegue responder os primeiros comentários, mas depois a gente não consegue mais. Ou então, fica muitos comentários ocultos, gente, e nem é na caixa de spam. Eu verifico a minha caixa de spam sempre para ver se tem algum comentário. Encontro vários comentários de pessoas que nem é spam, né? Às vezes por causa de um ponto ali, ficou azul o comentário. O YouTube joga de spam, mas tem uns que ele nem mostra pra gente, fica oculto. Às vezes eu recebo comentário que já passou um ano e eu não respondi porque depois que o YouTube libera. Então, muitas vezes, se acontecer de alguma coisa, de vocês fizerem um comentário para mim, fizer uma pergunta, eu não responder, gente, é porque ocorreu alguma coisa desse sentido aí, de ficar oculto. Às vezes, quando a pessoa faz um comentário e ela esquece de dar um espaço, isso também, gente, depende bastante de configuração do canal da pessoa. No meu caso, do meu canal, ele é configurado, ele não aceita link. Então, qualquer ponto, se a pessoa pôr um ponto e não dá espaço, ele fica azul e o YouTube entende que é um link e acaba não passando. Então, entra como se fosse spam. Então, às vezes, a pessoa fez um comentário legal ali e por esse motivo eu acabo não vendo, o YouTube acaba não me mostrando. E aí, o recado que eu quero dar para vocês é o seguinte: eu posto, gente, na comunidade todos os dias uma foto de uma suculenta. E na comunidade é fácil para eu ver os comentários, é fácil para eu responder quantas vezes for necessário falar, conversar ali, um bate-papo naquele comentário ali. Então, quando vocês tiverem alguma coisa, alguma pergunta para me dizer, ou se vocês fizeram aí um comentário em um vídeo, você pode ir lá na aba comunidade, na última foto que eu posto, e falar de tal coisa que você perguntou e eu não dei resposta, ou o que aconteceu, que lá eu posso dar a resposta para vocês, porque na comunidade é muito mais fácil. A comunidade é uma aba que o YouTube ele criou justamente para a gente poder falar mais, né, com os seguidores, ali a gente tem mais acesso, porque não dá para a gente ficar abrindo vídeo, abrindo nosso próprio vídeo, para poder ficar conferindo os comentários. E como eu disse, pelo estúdio, não dá para a gente ver eles todos assim de uma vez. A gente, em cada vídeo, a gente vê eles no geral, uma mistura ali de comunidade com os vídeos, então é tudo junto que a gente vê. E na comunidade a gente vê ali individualmente. Então, sempre que alguém fizer aí uma pergunta em algum vídeo que eu postei e eu não vi essa pergunta, esse comentário, você pode acessar a aba comunidade, vai lá na última foto e
e fala de novo, que aí lá fica fácil de eu responder. E para quem não sabe, gente, o que é a aba comunidade, muitos já me perguntaram, acharam que era um grupo de WhatsApp. Não é, gente. Na foto do perfil do canal, você clica lá na minha foto e lá você vai ver no cabeçalho, tem várias abas, né? Tem a aba comunidade, tem a aba sobre, tem a aba playlist, que você pode clicar nela e encontrar ali vários vídeos de um mesmo assunto, né? Várias informações. E tem a aba sobre, que é onde você encontra informações do canal. E também lá tem o meu Instagram, caso alguém queira. Às vezes as pessoas querem me mandar uma foto da planta, querem saber que planta é aquela. E às vezes nem sempre eu sei, né? Mas a pessoa às vezes quer me enviar, ou então porque quer me mostrar como que tem uma planta bonita e tal. Então é você clicar ali na barra sobre, na aba sobre, e lá tem o meu Instagram, e aí lá você consegue enviar a foto para mim, porque no YouTube não tem como, né? Mas no Instagram tem. Então você aí que tem Instagram, é só você acessar lá a aba sobre e clicar no meu Instagram, e lá você consegue enviar. Lembrando que no Instagram eu acesso pouco, às vezes demora. Tem vezes que as pessoas me mandam alguma foto, alguma coisa assim, alguma mensagem, e eu demoro, às vezes, gente, mais de uma semana para poder ver, porque eu não tenho muito tempo, assim, eu precisei escolher uma só plataforma, né? E eu escolhi o YouTube, então, para eu estar mais presente. Então, eu não consigo estar presente nem no WhatsApp, nem no Instagram, nem no TikTok, nem Kawaii, sei lá como é que fala, nem Facebook. Eu já abandonei, não que eu abandonei, mas eu demoro, assim, para poder, só quando eu preciso verificar alguma coisa, aí eu vou lá. Mas no Instagram, pelo menos uma vez por semana, eu acesso para ver se tem alguma mensagem de pessoas, para ver se alguém mandou alguma foto precisando de ajuda de alguma identificação. Então, é o local que você tem aí para estar entrando em contato comigo, caso você precise aí de uma explicação sobre planta ou qualquer dúvida que você teve, que você viu no canal. Só não gosto quando alguém fala, às vezes várias pessoas me vê uma coisa em outros vídeos, né, que não é o meu, e aí quer que eu saiba que planta é aquela e tal. Às vezes eu nem nunca vi aquela planta. A pessoa fala, eu vi no seu canal, sabendo que não é, né? Que eu nunca postei essa planta, como que a pessoa pode ter visto? Então, não tem problema nenhum você pegar a foto de uma planta em qualquer outro local que você viu e me perguntar se eu sei de. É claro que se eu souber, eu vou ter o maior prazer em falar para você, mas não precisa falar que pegou no meu canal, porque, né, não é. Então, mas qualquer coisa que precisar falar comigo lá, pode deixar a mensagem, que assim que eu tiver um tempo, eu respondo você. Eu vou ficando por aqui, gente. Vou deixar aqui 2 vídeos para quem me pergunta aí qual que é o meu substrato. Vou deixar aqui, só clicar nessa fotinha que tá aparecendo. E vou deixar também o adubo que eu estou usando e que estou gostando muito. Tchau, tchau, até mais.